E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Quinta-feira é dia da gente falar de filosofia. E hoje a gente vai fazer um negócio muito bacana, que é responder questões sobre filosofia grega, sobre filosofia do período da Grécia Antiga, que são muito importantes e são muito cobradas, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer. Hoje é filosofia, mas amanhã tem sociologia, a gente tem história geral, história do Brasil, a gente tem playlists que estão com muitos vídeos. A gente tem mais de 1000 vídeos no canal de conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Antes da gente partir também para as questões, eu tenho que dar outros avisos importantes. Um aviso é que essas questões que eu vou colocar para vocês, elas são questões feitas por mim, eu não estou mais pegando tantas questões na internet, já cobradas em outros vestibulares, é logicamente que a gente vai continuar fazendo isso, só que eu quero trazer algo novo, então são questões que são baseadas, por exemplo, na maneira como o Enem cobra a filosofia, eu fiz algumas, então são feitas por mim, mas vocês podem achar elas também no Passeio Direto. Passeio Direto que é a maior rede de estudantes do Brasil, com mais de 18 milhões de estudantes. Eu tenho uma parceria com o Passeio Direto, que seria muito legal se vocês fossem lá, me seguissem também no Passeio Direto. É só fazer o cadastro, se você ainda não tem cadastro, e começar a me seguir lá. Lá tem conteúdo pra caramba de tudo quanto é matéria, não só para ensino fundamental, médio, vestibulando, como também até conteúdo de ensino superior, certo? Então é muito bacana. Acho que vocês deveriam ir lá conferir, tudo bem? E vamos lá então. Vamos fazer essas questões como eu avisei vocês, são questões feitas por mim, eu elaborei, eu pretendo fazer muito mais aqui, eu vou colocar algumas sobre o mundo grego, baseadas no Enem, certo? Então a gente vai ter vários momentos do mundo grego, mas eu pretendo fazer muito mais ainda. Vamos lá então. E eis que surge a nossa primeira questão, lembrando que elas são baseadas no modelo de questão do Enem. O Enem não te pede incorreta ou não te pede mais de uma resposta certa, não tem verdadeiro ou falso. O Enem ela quer saber só quais a resposta correta, certo? Tendo apenas uma. Tá? Lembrem-se disso. Mas a gente também, eu pretendo fazer questões de outros, com modelos de outros vestibulares também. Abre aspas aí. Princípio dos seres é o ilimitado, pois donde a geração é para todos os seres, é para onde também a corrupção se gera segundo o necessário, pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, segundo a ordenação do tempo. Então, uma frase aí atribuída a Anaximandro de Mileto, tá? E aí a gente vai para o enunciado. Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales de Mileto, foi um dos mais importantes filósofos pré-socráticos do século VI a.C. Então já definimos uma coisa muito importante, ele era um pré-socrático, tá? A gente tem muito vídeo sobre pré-socráticos aqui no canal. Como princípio fundamental de seu pensamento, podemos afirmar que... Até deixei aqui um risquinho aqui, na hora que eu dei o print, né, dessa minha questão. Muito importante aqui. Então a gente sabe que ele é um pré-socrático e está pedindo sobre o princípio do seu pensamento. Então é uma questão conteudista, quer saber o conteúdo sobre ele, tá? Então não é algo de contextualizar necessariamente. O Ser Supremo, Deus, rege o universo de forma única, não possibilitando as nossas escolhas em nossas vidas. E esse ser é infinito. B. Existe apenas uma substância geradora da natureza, sendo o ar, presente em tudo e necessário à nossa existência. C. Ainda que de forma ilimitada e infinita, a filosofia pensa na condição humana a partir da razão e das ações individuais. Segundo seria o pensamento, então, do Anaximandro, né? D. Há uma substância primordial denominada apeiron, que significa ilimitado, que dá origem e rege o universo. E a água é a substância original e necessária para que todas as coisas que compõem a natureza, que deveria ser compõem, né? A natureza possam, eu errei também no escrito, mas tudo bem, fluir, nascer, existir e se destruir, gerando novas formas.
Aí vocês vão ter que lembrar especificamente qual que é a concepção, qual que é a ideia dos filósofos da natureza. Eu gosto de fazer exercícios porque a gente lembra. Fazer exercício não é só responder, é ter uma espécie de revisão. Filósofos pré-socráticos, filósofos da natureza, o são porque discutem muito mais a origem das coisas, a origem do universo, a origem da natureza, do que discutem as relações humanas. Certo? Isso é muito importante. Então, o que vai unir o pensamento de vários filósofos da natureza é origem. Entender o que é a natureza. Por isso que não é só pré-socrático, a gente chama também de filósofos da natureza. Só que a questão está querendo saber especificamente do Anaximandro de Mileto. E aí você tem que saber especificamente sobre o Anaximandro. A gente tem vídeo aqui no canal, inclusive. A alternativa correta, eu vou falar e a gente vê as outras porque estão erradas. É a alternativa D. Há uma substância primordial denominada apeiron. Apeiron significa ilimitado, que dá origem e rege o universo. Então, para o Anaximandro, existe o apeiron. Tudo nas nossas mãos. Eu estou aqui com Aristóteles, que eu estava tirando citações para fazer exercícios, inclusive. Vem do apeiron. Uma frase interessante para falar aqui do Anaximandro sobre o apeiron, que é interessante, que eu poderia inclusive ter colocado na questão, mas acho que iria entregar muito, é: o que vem depois do finito tende a ser infinito. Então esse mundo, esse universo que a gente tem, ele inicia através de planetas que vão explodindo e virando outros, um universo que vai se expandindo, que vai crescendo, que é sempre infinito, dentro dessa concepção que a gente define como apeiron. Apeiron é ilimitado, uma energia, uma massa, algo ilimitado. Todas as outras alternativas, algumas delas têm ligação de fato com os pré-socráticos, só que seriam remetidos aí a outros filósofos. Acho que a gente é a primeira a ser descartada quando falou Deus Supremo, Ser Supremo Deus, rege o universo de forma única, não possibilitando as nossas escolhas em nossas vidas, e esse ser é infinito. A primeira coisa que a gente tem que definir, 6 horas, está tocando na Ave Maria na missa lá. Se rolar aqui, tá? A música é muito bonita, inclusive. Quando a gente fala em Deus, os pré-socráticos, eles são, em grande maioria, falando em deuses, né? Então é difícil você achar o conceito de Deus, sabe, único, uno para eles, tá? Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui, a AE. A água é a substância original e necessária. Isso quem fala é o mentor do Anaximandro, que é o Tales de Mileto, que a gente tem vídeo aqui no canal também. A C fala que ainda de forma ilimitada e infinita, a filosofia pensa na condição humana a partir da razão e das ações individuais. Aí a gente já está falando de uma filosofia que não é pré-socrática, já é posterior a Sócrates, pensar nas ações individuais, na questão da razão. E a B diz: existe uma substância geradora da natureza, sendo o ar presente em tudo que é necessário à nossa existência. Isso também quem vai trabalhar é o Anaxímenes de Mileto, que é o discípulo de Anaximandro de Mileto. Então vocês entenderam que a gente está em Mileto ali, mas aqui era para saber especificamente sobre o Anaximandro e vocês não confundirem Tales, Anaximandro e Anaxímenes de Mileto. Nós temos vídeos sobre os 3 aqui, são bem interessantes, cada um dá uma contribuição importante para a filosofia, cada um fala sobre, inclusive, o formato da Terra, sobre a sua concepção e por aí vai. Vamos embora então. Essa aqui já é um pouquinho maior. É uma obra que vai falar sobre Platão e Sócrates, com citação aí do Banquete de Platão, que a gente tem vídeo também destrinchando o Banquete. Tirei aqui um pedacinho para a gente. Uma bela ocasião seria para nós, ao que parece, continuou Erisímaco, para mim, para Aristôdemo, Fedro e outros, se vós os mais capazes de beber, desistis agora. Nós, com efeito, somos sempre incapazes. Quanto a Sócrates, eu o excetuo do que digo, que é ele capaz de ambas as coisas e se contentará com o que quer que fizermos. Ora, como nenhum dos presentes parece dispostos a beber muito vinho, talvez, se a respeito do que é a embriaguez eu dissesse o que ela é, seria menos desagradável. Pois para mim, eis uma evidência de que veio na prática da medicina. É esse um mal terrível para os homens, a embriaguez. E nem eu próprio desejaria beber muito, nem a outro eu o aconselharia.
sobretudo a quem está com ressaca da véspera. Então é um trecho retirado de Platão, na hora da fala do Erisímaco, médico, né, Erisímaco. A gente fez um vídeo aqui falando sobre o banquete de Platão, vamos ler aqui o enunciado, aí eu concluo. Na obra O Banquete de Platão, personalidades conhecidas do mundo grego se reúnem e discutem questões como o amor. Nesse momento, eles estão discutindo se eles vão beber ou vão só comer. Se eles vão só comer ou vão comer e beber também, entrar na embriaguez. Né? Mas o objetivo do banquete, eles estão discutindo sobre o que é o amor na concepção de cada um. É bem bonito assim, né? Sobre a citação e a concepção do autor em diálogos sobre Sócrates, é possível afirmar que... Aí a questão está perguntando sobre Sócrates, já que Sócrates está sendo sempre citado e ele estava presente no banquete. Tá? Deixa eu colocar meu celular aqui, que estava no bolso. Sócrates estava presente no banquete, é um desses personagens presentes no diálogo de Platão. E o próprio texto, né, fala assim, ó, a gente não consegue beber sem embriagar. É diferente do Sócrates, ó, excetuo do que digo, certo? E aí a pergunta, sobre a citação e a concepção do autor em diálogos sobre Sócrates, é possível afirmar que, aí é uma questão, sobre Sócrates. Sócrates é uma figura fundamental na obra de Platão, visto que não foi apenas pelo fato de ter sido seu mentor, a gente sabe que Sócrates foi mentor de Platão, mas também por proporcionar conceitos importantes em relação à metafísica e à origem da natureza. B. Sócrates, assim como Platão, eram defensores da democracia participativa a deveriam ser todas as pessoas de Atenas, e por isso eram tidos como sábios que utilizavam a razão e o diálogo antes de qualquer experiência. C. Sócrates era um sábio que utilizava de seu método dialético para adquirir conhecimento, e assim se tornou o personagem central na obra de Platão, que o idealizou ludibriando a sua existência. D. Sócrates foi dos mais importantes filósofos da antiguidade clássica, e sua obra foi repassada por gerações até a atualidade, acreditando no método dialético que buscava e encontrava a verdade das coisas. Vamos lá. Sócrates é considerado sábio por ser o pai da filosofia ocidental, buscando a verdade e o conhecimento através do diálogo. Ok, de todas as alternativas, por que Sócrates, a real é por que Sócrates foi colocado no texto como o sábio, o que não vai se embriagar? Por que ele é isso, né? Por que o Platão afirma, coloca essa sabedoria em Sócrates? Vamos lá. A alternativa correta, e aí tem alguns distratores importantes aqui, a alternativa é: Sócrates é considerado sábio por ser o pai da filosofia ocidental, buscando a verdade e o conhecimento através do diálogo. Foi através de Sócrates que a gente teve aquele rompimento com, olha o que a gente chamou antes na questão anterior, filosofia pré-socrática. O Sócrates não se baseou em buscar necessariamente a origem da natureza, seja a água, o ar ou a peiron. Ele foi através do diálogo tentando entender o ser humano, através do seu diálogo. Não dizem que Sócrates ele estudava andando pelas ruas, né, pela ágora em Atenas, os mercados de Atenas, dialogando com as pessoas, chamando as pessoas para dialogar, para conversar, através do método dele, que ele primeiro faz o convite, depois ele faz uma indagação, depois ele ironiza, e dali sai o que a gente chama de maêutica, que é parto, brotou, ou surgiu, ou nasceu um novo conhecimento. O Sócrates era desses. O Sócrates é aquele filósofo que perguntava, mas observava, deixava o outro sempre falar, e ia analisando ponto por ponto de sua fala. É um método dialético, porque a dialética vem da contradição entre a fala do outro sujeito com a fala de Sócrates, a gente surge um novo conhecimento. O Sócrates não está falando que a verdade absoluta é a dele, ele está aprendendo e está ensinando ao mesmo tempo, certo? Então sai dessa contradição, dessa dialética, tese, antítese, sai uma síntese, que se torna depois uma nova tese, e vai ter uma antítese, e vai surgir uma nova síntese, não é assim? Dialética, vamos caminhando com isso. Agora, por que as outras estariam erradas? Só para lembrar,
A famosa frase, só sei que nada sei, parte do princípio de que eu não sei nada e eu preciso aprender. Mas ao mesmo tempo diferenciando, dizendo que opinião é só uma opinião, você precisa buscar o conhecimento para dar essa opinião. Vamos ver por que as outras estariam erradas. Começando pela A, diz que Sócrates é uma figura fundamental, porque, olha só onde que está o erro, porque ele conceitos importantes em relação à metafísica é a origem da natureza. A gente acabou de falar que isso vai para os pré-socráticos, a origem da natureza. B, assim como Platão, né, Sócrates, assim como Platão, eram defensores da democracia participativa e todas as pessoas em Atenas. E por isso eram tidos como sábios que utilizavam da razão do diálogo antes de qualquer experiência. Onde que está o erro aí? Aí o erro vai para Platão. O erro aqui está principalmente na concepção para Platão, que vai deixar essa questão errada. Que Platão vai falar para a gente que na filosofia a política, a democracia deveria ser feita pelos filósofos, né? E não por qualquer outra pessoa em Atenas, né? E outra coisa, a questão do diálogo também em Platão é muito importante, porém eu falo diálogo presencial, vai mais para Sócrates. Ok. C. Sócrates era um sábio que utilizava de seu método dialético para adquirir conhecimento. Ok. E assim se tornou personagem central na obra de Platão, que o idealizou ludibriando a sua existência. Não há essa discussão sobre a existência ou inexistência de Sócrates, visto que eu já falei aqui para vocês. Muita gente que vai utilizar desse argumento falando de uma maneira até muito rasa, falando que Sócrates não existiu, ele foi uma ideia de Platão. Sendo que Sócrates é citado por vários outros autores do mundo grego, e porque ele não deixou nada escrito, porque o método dele justamente era o diálogo físico mesmo, né? Esse método dialético, a maêutica que a gente está falando, mas você tem referências a Sócrates no mundo grego, não só por escritos de outros, mas como inclusive estátuas de Sócrates. Então não há como não ter, assim, ao que tudo indica, para discutir essa questão da existência ou inexistência de Sócrates, tá bom, gente? E a D está errada por quê? Sócrates foi um dos mais importantes filósofos da Antiguidade Clássica. Sim, e sua obra foi repassada por gerações até a atualidade, acreditando no método dialético que buscava e encontrava a verdade das coisas. Ele buscava a verdade, mas isso não significa que ele encontrava a verdade. Na dialética que a gente está falando, essa nova síntese vira uma nova tese. Depois tem uma antítese e surge uma nova síntese. Então, não existe uma verdade absoluta e o Sócrates definia isso, que não há essa verdade absoluta. O erro dessa questão, se alguém caiu, tá aí. Tá bom, gente? Vamos para a próxima aí, ó. Partiu? Agora sobre concepções acerca aí de Aristóteles, dos mais importantes aí. Então foi retirada essa questão, eu tirei aqui justamente dessa obra que eu estou nas mãos aqui, Política de Aristóteles, né? Tenho desde a minha faculdade, desde a minha graduação. Vamos lá, peguei um trechinho aqui para vocês. Quarto, né? Quarto com 4 dá 4. 4. Devemos começar considerando os aspectos da população e do território. A população deveria ser a menor possível, sem que seja necessário sacrificar a independência e a capacidade de uma vida moral. Quando menor for a população, mais administrável ela será. Então a gente está falando de política, de fato. A parte específica ele está falando sobre as cidades. 5. O território deve ser grande o suficiente para suprir os cidadãos com meios necessários para que vivam liberal e equilibradamente, né? Eu errei nesse contexto que eu digitei, né? Com abundância de ócio. A cidade deve localizar-se numa posição central. Então está lá a referência de Aristóteles político. Questão direta. Na concepção de Aristóteles, a organização da cidade e da sociedade ateniense se baseia em quê? Cidade e sociedade. Tem que se basear em quê? A. No conceito de cidadãos, sendo homens nascidos em Atenas com direitos de expressar as suas opiniões, deixando o trabalho braçal para escravos, comerciantes não cidadãos e mulheres. B. No conceito de cidadãos que exerciam as atividades políticas através da razão, que era atingida pelo maior estágio da alma, sendo os mais aptos os filósofos.
C. Na democracia participativa, com a presença e participação de todos que pertenciam à população ateniense. Por isso, quanto menor a cidade, mais fácil é de se organizar. D. Na aristocracia, com os reis impondo condições aos cidadãos, que eram em sua maioria estrangeiros que tiveram seus territórios conquistados pelos macedônios. E no conceito de cidadãos, que eram formados por homens nascidos em Atenas e que tinham posse dos servos e lotas, que viviam na região anteriormente. E aí, gente, o que a gente pode definir aqui? A concepção de Aristóteles da organização da cidade e da sociedade ateniense é baseada em, vou falar, alternativa A. Concepção de cidadão, concepção da organização, que o Aristóteles, inclusive, fala nessa obra aqui, nessa pequena obra na minha mão, mas que ela é muito importante, é no conceito de cidadãos. O que é um cidadão para Aristóteles e para a maioria dos atenienses? Sendo homens nascidos em Atenas, com direitos de expressar as suas opiniões. Vocês podem, homens nascidos em Atenas. Deixando o trabalho braçal para escravos, comerciantes não cidadãos e mulheres. Olha só, no ponto 5 ele já fala isso pra gente, ó. O território deve ser grande o suficiente para suprir os cidadãos com meios necessários para que vivam liberal e equilibradamente, com abundância de ócio. Na concepção grega ateniense e que o Aristóteles está falando, o ateniense, cidadão, homem nascido em Atenas, que é o único que é cidadão, que tem o direito de exercer política dentro da cidade, tá? Ele precisa desse tempo para exercer política, inclusive para fazer filosofia. Então, os atenienses especificamente, cidadãos atenienses, eles consideravam o trabalho algo ruim para eles. Não eram eles que realizavam o trabalho, porque para eles política e filosofia, nesse caso, são naturais. O Aristóteles vai definir o homem é um animal político por natureza. Quem que é esse homem que ele está falando? É o cidadão ateniense. Entenderam? Então, por que as outras estariam erradas? A B, no conceito de cidadãos que exerciam as atividades políticas através da razão que era atingida pelo maior estágio da alma, sendo os mais aptos os filósofos. Quem que fala sobre estágio mais alto maior da alma, alma racional, é Platão, tá? Essa alternativa ela seria referente a Platão. C, na democracia participativa com a presença e participação de todos que pertenciam à população ateniense. Por isso, quanto menor a cidade, mais fácil de se organizar. Aí eu coloquei essa resposta para a gente só entender. População, todo mundo que está vivendo ali. Cidadão, aquele que exerce o direito político, tá? Que são os homens nascidos em Atenas. Então a população, você tem a parte da população que é formada por cidadãos, por escravos, por comerciantes livres que vivem em Atenas, que fazem os seus trabalhos, vivem nos arredores de Atenas, as mulheres fazem parte da população, mas dessa população, uma parcela é formada por cidadãos, que vão participar das assembleias atenienses, entenderam? Então tem que fazer essa diferenciação aí. A D diz, na aristocracia, já barrou, porque a gente está falando de um conceito de democracia em Atenas, por mais que o Aristóteles ele esteja vivendo já uma época da queda da democracia ateniense com o Império Macedônio. Na aristocracia, com os reis impondo condições aos cidadãos, que eram em sua maioria estrangeiros, que tiveram seus territórios conquistados pelos macedônios. Então a gente já definiu por que não é ela. E a E diz, no conceito de cidadãos, que eram formados por homens nascidos em Atenas. Ok, por enquanto está tranquilo. E aí onde que está o erro? Que tinham posse dos servos e lotas que viviam na região anteriormente. Quem tinha essa relação com os ilotas são os espartanos. Os ilotas eram povos que viviam na região onde era Esparta antes da chegada dos espartanos, e eles foram colocados na servidão. Servo também tem essa diferença de escravo. O servo ele não é uma propriedade, não pode ser vendida, certo? O servo, ele te serve, eles judiavam dos servos, eles humilhavam os servos, mas os servos não eram considerados uma propriedade para os espartanos. Então tem essa diferença também. Essa questão pegou história, pegou filosofia, mas é o pensamento do Aristóteles. E vamos para a próxima e a última, mas não menos importante, dando seguimento aí a questões de filosofia grega.
Abre aspas aí para uma pequena passagem. Sou Alexandre, aquele que conquistou todas as terras. Peça-me o que quiser, que eu lhe darei. Palácios, terras, honrarias, escravos ou tesouros jamais vistos. O que você quer, ó sábio? Diógenes levantou os olhos e respondeu: Senhor, apenas não tire de mim o que não pode me dar. Então é uma passagem interessante falando aí sobre Diógenes, o filósofo Diógenes, que Alexandre o Grande vai e oferece um monte de coisa para ele. O Diógenes estava lá sentado tomando banho de sol, falou: eu só quero que você saia praticamente da frente do sol, que isso você não pode me dar, né? O sol. Na passagem acima, Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, realiza um diálogo com Diógenes de Sinope, criador do cinismo, uma das vertentes da filosofia helenística que é caracterizada pelo, só para pontuar, filosofia helenística é a filosofia que vai se espalhar pelo mundo grego com a crise do mundo grego, quando o mundo grego é dominado pelo Império Macedônico de Filipe II e de Alexandre o Grande. Lembrando que Alexandre o Grande, inclusive, ele foi um pupilo de Aristóteles. Aristóteles foi mentor de Alexandre o Grande. Era um imperador, inclusive, que alguns chamavam de filósofo também, né? Então, quando a gente fala de filosofia helenística, só para conceituar, o mundo helenístico é um mundo que tenta ser parecido com o mundo grego, porque os macedônicos dominaram o mundo grego, eles se consideravam do mundo grego e eles eram admiradores desse mundo grego todo, antigo. Então, só que não é igualzinho, porque o mundo grego, por exemplo, em Atenas, era uma democracia. E quando Alexandre domina Atenas, ele era o imperador, acabou a democracia ateniense. Mas muitas coisas da arte, da estética, permaneceram. Então, a gente fala que é um período helenístico. Helenístico significa que é parecido com o heleno. Helenos eram os povos gregos. Eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Então, o helenístico é algo que é parecido com eles. Entenderam? Tranquila essa explicação, que essa explicação vai para a história também para a gente entender. Então a filosofia helenística é nesse período onde o mundo grego está ruindo após as várias guerras que sofreu, entre outras coisas. Vamos lá. Na passagem acima, eu vou ler de novo aqui, ó. Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, realiza um diálogo com Diógenes de Sinope, criador do cinismo, uma das vertentes da filosofia helenística que é caracterizada pelo ou pela. Então é para a gente saber aqui uma característica da filosofia helenística. Tá? O cinismo mesmo está falando que é uma das vertentes dessa filosofia. Existem várias outras vertentes. E a gente tem vídeo aqui também falando de todas. É caracterizada a filosofia helenística, então, pela eumonia, a relação de ordem entre os seres e os deuses. A B diz: estoicismo, vivendo através da ética e preocupando apenas com o que podemos transformar. C. Ataraxia, a tranquilidade do ser e a ausência da inquietude. D. Ontologia, a parte da metafísica que trata da origem da natureza. E E. Ceticismo, a suspensão dos juízos de valores sobre as ideias que se opõem. Gente, o que é característica, olha só, que é característica da filosofia helenística? O que vai pegar todas as vertentes da filosofia helenística e vai ter essa característica fundamental em comum em todas as vertentes. Alternativa correta, C. Ataraxia, tranquilidade do ser e a ausência da inquietude. Todas as vertentes da filosofia helenística vão buscar a ataraxia. Então, o próprio Diógenes, que é o fundador aí do cinismo, né, que a gente está falando aqui, para quem quiser saber, cinismo significa cão, porque há outras passagens que o Diógenes viu um cachorro e falou assim, ele não precisa de mais nada para ser feliz, ele não tem nada. Um cachorrinho, né, um doguinho para quem gosta, como eu, por exemplo, você sabe que eu amo, faz um carinho, ele está tão feliz. Sabe, ele só quer isso. Então, o cinismo vem de cão. E o Diógenes vivia num barril. Ele falou assim, eu abdico de tudo que eu poderia ter de bens materiais. A própria passagem, o Alexandre o Grande fala para ele, eu posso te dar tudo. Ele falou assim, eu quero só o meu sol. Você está na frente do sol. Que não era dele, na verdade, né? Mas vocês entendem? Ataraxia. Olha só, tranquilidade do ser. Ausência de inquietude. Eu não fico inquieto, eu estou tranquilo. Estado de espírito.
Todas as outras alternativas, então, estão corretas, logicamente, mas algumas que eu coloquei justamente para dar uma enganada são vertentes, né? São termos aí que são vertentes da própria filosofia helenística, mas são vertentes, assim como o cinismo é uma vertente, o ceticismo, por exemplo, é uma vertente que suspende os juízos de valores sobre as ideias que se opõem. Outra também que é uma vertente é o estoicismo, vivendo através da ética e se preocupando apenas com o que você pode transformar. O que você não pode transformar, você não deve se preocupar. Mas por que isso? Para você buscar a ataraxia, tá? A ataraxia é o fim, é onde você tem que chegar. Estoicismo, ceticismo, cinismo são vertentes que tentam buscar. A pergunta está querendo saber uma característica da filosofia helenística, não está perguntando uma das vertentes, entenderam? A eumonia, a relação de ordem entre os seres e os deuses, não é também, é a questão da ataraxia. E a D fala de um conceito da metafísica, a parte da a ontologia, a parte da metafísica que trata da origem da natureza, que já é uma questão de estudo. A gente está falando de objetivo da filosofia helenística. Então é isso, gente. Eu até demoro um pouco mais, vocês percebem, para fazer questões, porque eu utilizo essas questões para a gente fazer revisão sobre as matérias. Eu acho que isso é importante, eu acho que vocês gostam disso também, né? Porque a gente dialoga, não tem que fazer a questão com rapidez aqui, precisa mais... Nesse momento a gente tem que mais discutir sobre elas, falar sobre os contextos, não é mesmo? Pelo menos é o que eu acho. Bom, se vocês quiserem que eu continue fazendo esse tipo de trabalho, que eu traga mais questões, logicamente aqui é só um início, né, de questões, não é fácil fazer questões, tá? Não é fácil mesmo, mas eu sinto que muitos do que a gente acha na internet, por exemplo, a gente já conhece, né? Então por isso que eu estou tentando fazer esse banco aqui de dados e sempre que eu for poder, que eu puder, eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa aquela curtida que vocês ajudam o canal a crescer. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!